Questões de física que são parecidas com questões de matemática? Ou será que são questões de matemática que estão escondidas com o nome de física? Vamos lá. SpaceX 2002. O gráfico abaixo descreve a velocidade v em função do tempo t. Então, a velocidade v está em função do tempo t, ou seja, né, isso aí. De um móvel, interessante esse jeito de chamar um veículo, né? Ou alguma coisa que se move, né? Móvel. Não é porque a gente usa móvel para falar do móvel que está parado em casa, né? Do móvel que parte da posição 10 metros, que parte da posição inicial 10 metros de sua trajetória. Então esse móvel, ele começa na posição, vamos chamar posição de S, né? Que o pessoal usa mais S, né? S0 é igual a 10 metros, né? Eu gosto de colocar as unidades sempre entre brackets. Como é que é o nome desse negócio? Chave, colchete, entre colchetes, né? Não é parênteses, não é chave. De um móvel que parte da posição 10 metros de sua trajetória. A função horária da sua posição em que o tempo t e a posição s são dados, respectivamente, segundos e metros, é a função horária da sua posição. Então, ele deu o gráfico da velocidade, da variação da velocidade, e perguntou o gráfico da posição. Vejam que a velocidade varia linearmente, certo? Se a velocidade varia linearmente, a gente tem uma aceleração constante. Então, 5. A aceleração é uma constante, porque a velocidade está diminuindo linearmente. Então, a gente tem que a velocidade vai ser a velocidade inicial menos uma variação, menos a aceleração vezes o tempo, né? Esse é o formato do gráfico. Beleza. A gente sabe a velocidade inicial? Sabe, nesse gráfico. É 15. Então, vamos substituir. 15. Agora, a gente quer saber quem é a aceleração, que é constante, né? A aceleração, antes de mais nada de sair fazendo conta, ele pediu o quê? A função horária da posição. A função horária da posição, se vocês já souberem, vai ser tem gente que gosta de falar que é o sorvetão, né? Né? Ah, é sorvetão. Mas A t ao quadrado sobre 2. Beleza. E aqui eu vou já dar um insight poderoso que o aluno erra nesse tipo de questão com aceleração negativa. Então aqui, o que a gente precisaria saber para dar a fórmula? A gente precisa do S0, do V0 e do A. S0, o enunciado já deu, é 10 metros. Então, inclusive, vamos ver se já dá para eliminar alguma. Ó, já dá para eliminar a B, porque a B está o termo isolado que não multiplica T é 15, né? E aqui, ó, o termo isolado que não multiplica T, nem T ao quadrado, nem nada, tem que ser 10. Então, não é a D também. Beleza. Eliminamos duas, né? Para chutar já tá legal. Mas a gente não veio aqui para chutar. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu já considerei direto a aceleração negativa aqui na hora de tirar a velocidade. Se você considerar a aceleração negativa aqui, você tem que considerar a aceleração negativa aqui também direto de cara, tá? Para você não fazer o erro de sinal aqui. Inclusive, marotamente, pode ter duas alternativas que tem o mesmo, tudo igual e só esse sinal diferente. E aí o aluno vai cair no bait, entendeu? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, não, velho. Pior que é realmente o caso, ó. 10, 10. Esse menos 15 pode acabar salvando vocês, né? Mas olha só inverter os sinais. Então é meio que
quem fez o exercício já imaginou que você ia chegar nos valores certos e errar o sinal. Então, eu não vou nem focar tanto a minha explicação no valor, eu vou explicar no sinal. Então, presta atenção. Se você colocou o sinal negativo aqui já direto na aceleração, por favor, coloque o sinal negativo aqui direto na equação horária, tá? Não vai errar. Beleza. Outra coisa da equação horária. A gente já sabe que o S0 é 10. Qual é o V0? A gente sabe? Sim, o V0 é o V inicial. É 15. 15 metros por segundo. Esse valor é 15. E é 15 positivo a princípio, né? 15 positivo. E aí a aceleração vai ser negativa. Antes mesmo de ver valores, ela vai ser negativa. Por quê? Porque se você olhar o gráfico aqui, ó, o gráfico é decrescente. Então, se a velocidade está num sentido, tentando puxar o carro para frente, por exemplo, a aceleração está no sentido oposto, está tentando reduzir a velocidade, né? Então, a gente sabe que se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Ou se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva. A gente não sabe exatamente qual é positivo e negativo, mas sabe que é o contrário. Aqui, ó. E outra coisa importante que a gente sabe é que a velocidade inicial é positiva, porque está no gráfico aqui que é positiva, e a distância inicial é positiva, porque ele falou isso aqui no enunciado, né? Então, esse valor é positivo e esse aqui tem que ser negativo. Então, por conta desse negativo aqui, ó, essa tá errada, né? Então, sobram aí duas candidatas só, a C e a E. Aí agora vamos achar o valor de A, né? Para achar o valor de A, a gente pode substituir na equação aqui, nessa equação, valores da reta e tentar achar, né? Vamos substituir esse valor aqui, ó, onde T igual a 5 e V igual a 0. V igual a 0 e T igual a 5. Então, V igual a 0 quando T igual a 5. Beleza. Então, a gente vai ter que 0 é igual a 15 menos 5A. Portanto, 5A igual a 15, portanto, A igual a 3, né? A unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, a gente sabe que na equação horária vai ser menos 3. Por quê? Porque a gente já colocou o sinal negativo aqui, tá? Preste atenção nisso. Eu vou fazer o exercício novamente sem colocar o sinal negativo para vocês verem que vai dar certo do mesmo jeito. Tem que dar. V é igual a 15 mais AT. Vou fingir que eu não vi que isso é uma reta decrescente e tudo mais, certo? Vamos lá. V é igual a 15 mais AT. A gente sabe que nesse ponto aqui, quando T é igual a 5 mais 5, a gente vai ter a velocidade igual a zero. Resolvendo aqui, vocês vão ver que A vai ser igual a menos 3. De maneira que a equação que sai daqui vai ser V é igual a 15 mais menos 3 vezes T. Então, olha que o sinal apareceu aqui. E aqui, ó, perceba que a gente fez as contas e A deu 3, só que a nossa equação já está com menos. Então, fica V igual a 15 menos 3, que a gente achou, T. Então, perceba que a equação é a mesma. E sempre tem que ser a mesma. Independentemente do sentido que a gente vai dar inicialmente para a aceleração, sem saber para onde que ela vai, depois que você acha a equação, ela tem que ser igual para qualquer caso, tá? E aí, obviamente, lá na horária, aqui você veria que o sinal é negativo. Então, ó, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Só que A é menos 3. Você ia substituir aqui menos 3. V0 é 15 e S0 é 10. Beleza? Então, essa primeira aí fica B. Deixa eu apagar o resto e já ir fazendo a próxima. Cuidado com o jogo de sinais e atenção. Eu gosto de fazer as minhas questões do segundo jeito que eu fiz.
eu deixo todos os valores das variáveis positivos e deixo as contas me mostrarem o que é negativo e o que não é, entendeu? Eu costumo, pelo menos costumava, quando eu fazia mais esse exercício, errar menos nesse caso. Vamos lá, 6, SpaceX. O gráfico abaixo indica a velocidade escalar em função do tempo de um automóvel que se movimenta sobre um trecho horizontal. Um automóvel que se movimenta sobre um trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Aí ele deu velocidade por tempo. Preste atenção, tempo em minutos. Velocidade em quilômetros por hora. Então, dependendo do caso, nem vi o resto, pode ser que tenha que fazer uma conversão aí de unidades, hein? Cuidado. Podemos afirmar que o automóvel, entre os instantes 0 e 2, descreve um movimento uniforme? Vamos lá, a gente chama de movimento uniforme o que tem velocidade constante. E o movimento uniformemente variado, o que tem aceleração constante. E, portanto, se tem aceleração constante, tem uma velocidade variável. Vamos ver, de 0 a 2 minutos nesse gráfico aqui, a velocidade está subindo, então aumentando. Então ela está variando. Se a velocidade está variando, o movimento não é uniforme, a velocidade não é constante. Então, falso. B, entre os instantes 2 e 5, ou seja, aqui, está em repouso. Vamos lá, para estar em repouso, a velocidade tem que ser mais que constante, ela tem que ser zero. Isso indica repouso, né? Está parado, não está se movendo, velocidade igual a zero. E aqui, claramente, no gráfico, ele fala que a velocidade é 40 metros por segundo, então não está em repouso coisa nenhuma. C, no instante 5 minutos, ou seja, aqui, neste ponto, inverte o sentido do seu movimento. Vamos pensar, para inverter o sentido do movimento, ó, vamos pensar, o carro está vindo para cá, bum, ele está com uma velocidade para cá. Para ele inverter o movimento, a velocidade em algum momento tem que estar para cá. A única coisa que vai variar a velocidade é a aceleração, e para ele inverter, a aceleração tem que estar contrária. Então, num gráfico de velocidade por tempo, o que, que aconteceria? Ó, a velocidade está num determinado ponto, ó, ou tipo, aconteceu alguma coisa e tal. Aí você está aqui, ó, você está com uma velocidade. Essa velocidade vai ter que diminuir de alguma forma. Em algum momento, ela vai ter que ficar nula para depois ela inverter o sentido dela. Para a velocidade inverter o sentido, ela tem que ir diminuindo, 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 até que em algum momento ela inverte. Então ela vai ser nula em algum momento, né? Dessa inversão. Eu não sei como ela vai inverter. Ela pode inverter assim. Ela pode inverter assim. Ela pode inverter assim. Ela pode inverter assim. Mas em algum momento ela vai passar a ser zero e depois vai trocar o sinal, né? Então ela vai estar assim, ó, bem pequenininha e de repente, puf, ela virou de lado aqui, ó, né? Então vamos lá. No instante 5 inverte o sentido do movimento? Não. No instante 5 a velocidade começa a cair, mas a velocidade está numa direção e aí ela começa a diminuir. Então o movimento não inverte. A aceleração pode ser que tenha invertido, né? Na verdade, a aceleração deixou de ser zero, porque a velocidade estava constante aqui, então a aceleração é zero. E aí ela começou a ser, a partir desse ponto, a aceleração começou a ser contrária à velocidade, porque a velocidade diminuiu. Se a velocidade começa a diminuir, é porque a aceleração é contrária. Mas ou seja, quem está contrário à aceleração ou quem está contrário à velocidade é a aceleração. Ela não inverteu o sentido. No instante 10 minutos, encontra-se na mesma posição que estava no instante 0 minutos. Olha que safado. Então,
para ter certeza, a gente tem que fazer a conta. Então, a gente tem que pegar essas velocidades aqui, pá, 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 fazer a conta para saber com certeza. Mas vamos considerar primeiro uma coisa mais simples. Eu acho que ele queria te confundir para ver se você estava atento que isso é um gráfico de velocidade e não de posição, né? Porque se você confundir com um gráfico de posição, você vai falar, ah, aqui, ó, chegou no instante de 10 minutos, ele chegou no zero. Então, né? Ele está na mesma posição. Errou. Esse é um gráfico de velocidade, não de posição. Vamos ver qual seria a posição em relação à inicial? Ó, o carro começou com uma velocidade, com uma aceleração constante. Em 2 minutos, a velocidade dele saiu de 0 para 40. Nossa. Ai, que preguiça, hein, gente? Desculpa, mas... Aí, no caso, eu teria que fazer a conta certinho para ver. Então, vamos deixar em suspensa, mas a princípio deve estar errado. Vamos ver se aí está certo. Entre os instantes 5 minutos e 10 minutos, daqui até aqui, tem movimento retardado. Ou seja, movimento retardado é aquele que está sendo atrapalhado, digamos assim. A velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro, né? E é isso que está acontecendo aqui. A velocidade, ó, ela tem o valor de 40. E aí tem alguma coisa que... A aceleração, no caso, né? Essa alguma coisa está contrária, a velocidade está diminuindo. Essa velocidade ela fica 35. De repente ela está 20. De repente ela... acabou. O carro está parado. Então ela tem uma aceleração oposta, vamos dizer assim, à velocidade. Então o movimento está sendo retardado, está sendo atrapalhado. E isso é verdadeiro. Então eu vou deixar de tarefa, se vocês quiserem fazer aí toda a contaiada que vai dar para verificar se a D realmente está falsa, né? Porque o certo seria verificar. Sabe o que o cara poderia fazer na maldade? Ele poderia, por exemplo, colocar uma alternativa falsa na E e fazer o aluno esperto, que vai pensar a mesma coisa que eu pensei assim, espertinho, vai falar, isso aqui o cara tá tentando me enganar para ver se eu vi se é o de posição. E na verdade, se você for fazer a conta, bum, a alternativa tá certa. Poderia ser o caso, mas não é. Eu acho, né? Eu acho. Aí eu deixo para vocês. 7, SpaceX 2011. O gráfico abaixo representa a velocidade v de uma partícula que se desloca sobre uma reta em função do tempo. Uma partícula que se desloca em uma reta em função do tempo. Beleza. O deslocamento da partícula no intervalo de 0 a 8 segundos foi de... Não sei se dá para enxergar aqui, mas aqui é 0. Aí aqui está 1, 2, 3, aqui é 8. Tá? 0 a 8 segundos. Aqui tem o valor de 4 e aqui tem o valor de menos 4. Tá. O gráfico abaixo representa a velocidade de uma partícula que se desloca sobre uma reta em função do tempo. O deslocamento da partícula no intervalo foi de... Bom, tem várias maneiras de a gente resolver isso aqui. Como a gente vê que é uma reta esse gráfico a princípio, né? É uma reta. Sobre uma reta em função do tempo. Não, desculpa, estou confundindo as coisas aqui. O enunciado falou que a partícula se movimenta numa reta, né? Mas o gráfico aqui parece uma reta. Vamos considerar que esse gráfico é uma reta, a princípio, né? Se esse gráfico é uma reta, a gente pode usar Torricelli. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta S. Delta S é a variação né, de distância percorrida, né? Aí a gente tem a velocidade final no gráfico? Tem. Tem a velocidade inicial? Tem. Tem aceleração? Pode descobrir fácil aqui nesse gráfico. A gente consegue descobrir fácil a aceleração. Se isso for uma reta, a gente tem que a velocidade é v0 mais at.
A gente sabe que V0 no gráfico, o próprio gráfico já deu que é 4, né, metros por segundo. E a gente sabe que, por exemplo, o ponto onde t igual a 4 nos dá uma velocidade igual a zero, que é esse ponto do meio. E a gente vê que a aceleração é igual a menos 1. Como todas as unidades estão em SI, sistema internacional, né? Metros por segundo, e aqui o tempo em segundos. A unidade disso aqui é metros por segundo ao quadrado da aceleração. E aí a gente sabe que a aceleração é menos 1, de maneira que a gente vai ter aqui velocidade final ao quadrado, 16, que é menos 4, tudo isso ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4, 16. É igual a 16 mais 2 vezes menos 1 vezes ΔS. Aí aqui cancela, né? Não gosto de falar desse jeito, mas cancela. E aí a gente tem que... Eita, pega! O deslocamento da partícula no intervalo de 0 a 8 segundos foi de zero. É isso mesmo. Isso aqui não é o deslocamento. É, é, tá. Tem um pequeno problema. Eu tenho um problema de português aqui. Que é o seguinte. Fica a minha dúvida também. Deslocamento. Deslocamento. A partícula, pelo que eu estou entendendo, ela estava num lugar. Aí ela começou indo numa direção a 4 metros por segundo, percorreu uma distância. E a velocidade foi diminuindo. Então ela percorreu uma distância. E aí depois a aceleração continuou negativa, ela percorreu a mesma distância até o ponto inicial. O deslocamento da partícula representa simplesmente, se for uma fotografia, você olhar, ó, no instante zero, a partícula estava aqui. Aí ela andou, e no instante 8 segundos, a partícula está no mesmo lugar. Deslocamento é só essa distância? Então foi zero. Agora, se você falar para mim, ah não, deslocamento é tudo isso aqui, né? É somar toda a trajetória da partícula. Aí nós temos uma situação bem diferente. O deslocamento da partícula, uma das formas de calcular é a área sobre o gráfico da velocidade. Então a gente vai somar essas duas áreas. E as duas áreas são quanto? Base vezes altura sobre 2 é 4. Aqui é 4, né? Do 4 ao 8 e do 0 ao 4. Vezes do 0 ao 4, aqui também é 4 vezes 4 sobre 2. Porque aqui é 4, entendeu? Tudo 4 aqui. 4, 4, 4, 4. Então, triângulo de base 4, altura 4. 4 vezes 4 sobre 2. E são dois triângulos. Essa é a área total embaixo da curva, digamos assim, da velocidade. Então, isso aqui é a integral da velocidade. Então, isso representa o quê? O deslocamento total, né? Essa distância percorrida total. E aí, no caso, fazendo essa conta, a gente vai ter 16 metros, porque está tudo em SI. Então, o quanto que essa partícula, quanto essa partícula andou? 16 metros. Qual é a posição final em relação à inicial da partícula? Se ela começou na zero, ela terminou na zero. Eu vou ter a humildade de falar aqui que eu esqueci a terminologia precisa, né, da física. Então, depende dessa questão. E isso é uma coisa meio triste de vestibular múltipla escolha, né? Às vezes você até entende e é só uma questão de uma palavra que pode mudar o resultado inteiro da sua prova, né? Então, se atente a isso. Então, vamos lá. Vou deixar essa questão aberta mesmo. E aí vocês verificam aí com
uma inteligência artificial ou em algum livro muito bom de física qual é a resposta, né? O que é deslocamento exatamente? E aí eu vou para a questão 8. SpaceX 2003. O gráfico abaixo representa a velocidade v em função do tempo t dos móveis A e B. A e B, beleza? Que percorrem a mesma trajetória no mesmo sentido. Tá. E que no instante inicial t igual a zero partem do mesmo ponto. Então, as velocidades iniciais são bem diferentes. Um tem velocidade constante, o B. O outro tem uma velocidade que tá variando uniformemente. Então a aceleração é constante, né? E a posição inicial percorre a mesma trajetória no mesmo sentido. Então, tipo, temos uma estrada e os dois vão nessa mesma direção da estrada, né? Mesmo sentido. Mesma direção, mesmo sentido. E no instante inicial partem do mesmo ponto. Então, o ponto inicial do A e do B é o mesmo, no tempo igual a zero. A distância percorrida pelo móvel A será o dobro daquela percorrida pelo móvel B quando o tempo de deslocamento for igual a. Vamos lá. Nesse caso dá para usar Torricelli. Ou dá para usar área sobre a curva. Vamos fazer de várias maneiras. Eu vou começar usando Torricelli, né? Primeira coisa, vamos descobrir. Espera aí, se eu usar Torricelli nessa B, eu vou ter o mesmo problema da anterior? Porque aqui a gente tem a velocidade constante. Se a velocidade é constante, a gente vai ter lá nos termos da equação zero igual a mais 2a delta s. E aí a aceleração tem que ser nula para a distância não ser nula. E é o que acontece nesse caso aqui. Então não tem como fazer. A única maneira de fazer é a área sobre a curva. Vai ser o jeito mais simples. E aí como que eu vou saber qual que é a área sobre essa curva aqui? Eu preciso saber qual é a relação de proporção entre a altura e a base, para eu poder calcular a área. A ideia é a seguinte: tem os eixos aqui. A distância percorrida, se a gente está num gráfico de velocidade, que é o caso aqui, ó, gráfico de velocidade por tempo. A distância percorrida, ela é a área embaixo da curva de velocidade. Se eu pegar essa área, por exemplo, essa é a variação de velocidade de um carro numa pista. Se eu pegar essa área aqui embaixo da curva, essa área ela é igual exatamente à distância percorrida pelo carro. Essa é a ideia. Então a ideia aqui é a gente ter uma reta crescendo. Então, em algum determinado ponto aí, né, tipo esse aqui, vai dar a área desse triângulo representa o quanto de distância essa partícula percorreu. E tem uma outra com velocidade constante. E aí a área, esse retângulo, a área aqui embaixo, representa o quanto ele percorreu. Em algum momento, esse triângulo vai ser o dobro do retângulo, que é o que ele pediu, né? A distância percorrida pelo móvel A será o dobro daquela percorrida pelo B quando o tempo for igual a. Aí é isso, a pergunta é qual que vai ser o tempo que faz isso acontecer. A única coisa que a gente sabe sobre esses caras aqui é que esse aqui é 16 constante e o tempo t eu vou chamar de t final, tá? T final. E aqui é zero. E a gente sabe que no 16, no exato 16 aqui, o tempo dessa reta é 8. O que significa que a relação entre V e T é 2, exatamente 2. Então, tipo, se eu pegar o tempo e multiplicar por 2, eu vou ter essa altura. Mais ou menos isso. Então, eu vou até desenhar um pouco mais inclinado esse cara aqui. É meio que assim, ó.
E aí eu não vou precisar desenhar isso tudo. Pera aí, vou até melhorar um pouco meu desenho. Vou apagar isso aqui e desenhar meio que o dobro. Ó. Uma medida, duas medidas, uma medida, duas medidas. Aqui, ó. Isso é uma reta, tá? Qualquer um que diz que não é mentiroso. E mais ou menos aqui, ó. Não, vamos desenhar uma reta melhor. Chegou a me dar agonia essa reta aí, muito ruim. Em algum ponto, ó, vamos ver onde que dá mais ou menos o dobro da área. Tipo aqui, será? Ó, tipo aqui. Não, aqui já passou um pouco. Aqui já passou. Calma aí, deixa eu pegar essa reta aqui. Vou pegar essa reta. Eita. Aqui talvez, ó. Talvez aqui mais ou menos. Beleza, vocês entenderam, né? Aí aqui é 8, 16. O que significa que essa proporção vai ser mantida. A altura sempre vai ser o dobro dessa distância. E essa distância, aqui é o eixo t, vai ser o tempo final. Então, o tempo que a gente quer descobrir no exercício é o seguinte: é tal que, se eu pegar a área do triângulo, ou seja, base vezes altura sobre 2, eu sei que isso vai ser o dobro da área do retângulo, que é base do retângulo vezes altura. Agora o negócio é o seguinte: a base dos dois vai ser a mesma, inclusive, né? Isso é interessante porque a gente pode aniquilar essa variável da nossa equação, né? Porque a base vai ser a diferença de tempo do tempo final menos zero, que é o próprio tempo final. Então, se eu pegar o tempo final e multiplicar pela altura do triângulo, dividir por 2, isso tem que ser igual a 2 vezes o tempo final vezes a altura do retângulo. A altura do retângulo é 16 sempre. Aqui finge que é um H maiúsculo, tá? Só para diferenciar. E aqui a gente faz em roxo porque estava em roxo aqui, né? Beleza. Então, deixa eu só ver se faz sentido o que eu estou fazendo aqui. A distância percorrida pelo móvel A será o dobro daquela percorrida pelo móvel D. Tá, é exatamente isso. E aí ele perguntou qual que vai ser o TF em que isso vai acontecer. Será o dobro da distância percorrida pelo móvel B quando o tempo de deslocamento for igual a. Ele tá me confundindo. Pera aí. Eu sei que para esse tempo em que isso vai acontecer, se eu pegar simplesmente o tempo e multiplicar por duas vezes o tempo e dividir por 2, essa é a área do triângulo. Beleza. Isso tem que ser igual ao dobro da área do retângulo, que vai ser 16, que é a altura, vezes a base, que é o próprio tempo. Tá, o que estava me confundindo é que esse tempo cancela com esse. Eu falei, ué, e o tempo vai aparecer aonde para eu calcular o tempo? Sumiu. Mas ele não some, porque a outra variável que eu não calculei, que é a altura, depende do tempo, ela é o dobro do tempo. Beleza. Aí aqui divide, divide, e aí fica que o tempo final é 32, na unidade que tiver aqui, que é segundos, 32 segundos. Então é a alternativa D. Eu acabei me embananando um pouco tentando explicar para vocês. Foi mal, mas se não deu para entender, fala aí embaixo que eu refaço o vídeo. Até mais.